Casa e Companhia. Oferecimento SC Lareiras, lareiras a gás, elétricas e etanol. Ettore Design, mais que um conceito, atitude. Infinitas superfícies, na medida dos seus sonhos. E Modecol, alta classe em móveis sob medida. Olá, no Casa e Companhia de hoje tem design e cor em projeto de interiores descolado da arquiteta Juliana Pipe, na Lagoa da Conceição. Tem patrimônio histórico. Acompanhe a nossa equipe num passeio pelo Mercadão Paulista, um dos ícones da arquitetura da cidade. E tem mais. No Casa e Companhia na cozinha, cuscuz marroquino com camarão. Receita da Rosa, do restaurante Uma Rosa na Lagoa. Continue conosco, o Casa e Companhia já está no ar. Perfeição é fazer algo do jeito que você imaginou. A Modecol alia tecnologia e qualidade com a excelência na produção de móveis sob medida, transformando seu projeto em algo único. Afinal, sentir-se bem é ter seu sonho realizado. Modecol, alta classe em móveis sob medida. No projeto de interiores de uma casa na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, a arquiteta Juliana Pipe dá ênfase ao design nacional. Cor e despretensão entram no clima descolado do bairro. Confira o resultado. Quando a cliente me procurou, ela pediu algo que fosse bem natural, que pudesse ter realmente uma cara de lagoa. E nós procuramos utilizar a madeira como carro-chefe da casa, tanto interna quanto externamente. As esquadrias são todas em madeira frejó, que eu acho que valoriza bastante a estética da fachada e também a textura do material. Nós utilizamos uma grande linha vertical na área da escada, com pedra, vidro e tipo de um brise horizontal de madeira para criar um efeito de quebra de vidro, de não ficar aquele vidro inteiriço. A gente procurou fazer uma varanda bem iluminada, então procuramos não usar o telhado tradicional. Foi feito um ripadinho de madeira, que dá uma sombra listradinha e cobertura de vidro. Então acho que a gente conseguiu assim algo bem leve, bem descontraído para uma varanda pátio. A piscina foi trabalhada para ter aquela parte rasa, para colocar espreguiçadeiras dentro, rasinhas, e o resto uma piscina reta, bem tradicional. História desse projeto aqui na Lagoa, como a cliente chegou no escritório, Juliana? Então, é uma história curiosa. A cliente já me conhece, somos contemporâneas de colégio quando éramos menores, enfim. E depois de muitos anos fomos nos reencontrar. Ela viu alguns trabalhos meus e o que marcou mais foi o da Casa Cor 2012, o Loft Made in Brasil, aonde logo em seguida ela já me contactou e ela estava finalizando esse projeto arquitetônico e aí foi onde tudo começou. A casa já estava pronta, projeto do escritório da Márcia Barbieri, Arte e Arquitetura. Ela queria as cores que viu na Casa Cor de 2012? Isso, o projeto em si eu já recebi esse presente de arquitetônico lindo da Márcia, sou fã dos projetos dela. Então com muita luminosidade, já tem muito essa pegada natural na casa e a gente precisava rechear essa casa. Um pouco de cor e um pouco a personalidade da cliente, né?
Entrou bem na batida da lagoa, essa coisa descolada, despretensiosa. Teve essa intenção, Juliana? Teve essa intenção, assim, a primeira leitura que eu fiz dela, ela já me deixou muito à vontade na casa, quando eu vim fazer o reconhecimento da casa. Então ela estava assim, pé descalço, muito à vontade, e ela queria que fosse muito à vontade a casa, realmente para curtir. É uma casa despretensiosa, mas com peças de qualidade. O bom do design nacional tá aqui. Isso, então a gente tem desde de algumas obras de arte, até valorizando alguns artistas locais que ela gosta também. Então o projeto foi desenvolvido muito emotivamente, se apaixonando das coisas, as coisas muito garimpadas no sentido de encontrar a peça certa. Ao longo dos meses, sem ser aquela coisa desenfreada, comprar ao mesmo tempo? Isso, então assim, a parte, digamos, não existe muito mobiliário planejado. Claro que existe em cozinha, enfim, onde é necessário, mas a ideia é curtir todo esse projeto. Então não é um projeto que fica pronto no computador e dali ele vai para a vida real, digamos. Ele foi curtido, cada peça foi colocada ao longo do tempo e realmente escolhida a dedo, assim, tanto por mim quanto por ela, né? Sem cair no clichêzão, Juliana, de Lagoa Bicho Grilo, não tem esse clichê essa casa. Exatamente, é um lagoa no estilo de se sentir low profile e perto da natureza, né? Mas ela gosta desse estilo, pegar onda também, enfim, mas é mais essa coisa da ligação da natureza e da luz do dia, né? Por ambientes agora, escolhas da Sala da Lareira. Então, a Sala da Lareira é a principal sala aqui desse ambiente todo integrado. Ela já tinha um sofá modular que era muito bacana, só que estava realmente precisando de uma reforma. Entrou um linho, uma coisa assim mais confortável ao toque. E a gente fez uma adaptação de todo o ambiente, colocando poltronas que são mais de leitura, próximo de um verde da janela. No outro lado entrou uma outra poltrona que tem esse shape formiga e partiu primeiro do tecido, ela queria uma peça retrô, ela gosta dessa coisa do retrô também. O outro ambiente de estar já ganhou um Chesterfield de couro marrom, que é uma peça mais austera, comprada para o projeto agora? Isso, exatamente. Essa peça que é onde a gente tem o pé direito duplo, a gente queria criar um ambiente que fosse intermediário, a sala de jantar, gourmet e a sala da lareira, mas que ao mesmo tempo fosse aconchegante. Então a ideia são materiais mais acolhedores, é o couro natural e esse Chesterfield, que a ideia é que daqui a uns 10 anos ele fique mais desgastado e mais bonito ainda. Entrou também um persa, que é da família também. Contracenando com essa peça mais austera, o Chesterfield, vieram bancos diferentes, cordas amarelas, já quebrando de novo a ruptura. Exatamente, a gente não tinha uma cor muito definida para a decoração. Em geral, a gente elege 2, 3 tons para uma decoração e se norteia por essas cores. A ideia aqui realmente era um pouquinho de cor em tudo. O amarelo é uma cor que ela gosta muito, que é uma cor muito do dia, né? Então, entra a corda, que é de novo aquela coisa do quase feito à mão, naval, enfim, com a coisa do couro, que é super, digamos assim, aconchegante, acolhedor, né? E a ideia de serem bancos é para realmente ter uma mobilidade maior nesse ambiente de centro. Então, ele tem essa fluidez, né? E não tem encosto, enfim, é uma peça coringa. No ambiente de estar grande assim, sofá um de costa para o outro é outra boa ideia. Com certeza. Primeiro que a gente consegue esconder um pouco as costas de um sofá e cria quase que uma parede para o outro, né? As mesas de centro e as mesas laterais, todas foram muito também escolhas muito aleatórias, assim. E as mesas laterais já são mais artesanais até, então são troncos, bolachas de troncos de árvore. A outra mesa, que na verdade é um baú, é de família antigo, eu reaproveitei também, que eu achei assim que tinha tudo a ver aqui com o estilo da decoração. Escolhas do jantar, Juliana. Então, essa mesa do Jader, a ideia seria uma mesa que não ocupasse muito espaço,
Como eu falei, ela tem uma filhinha de 3 anos, então ela queria que tivesse bastante espaço para ela correr e brincar. Então a ideia foi uma mesa mais acolhedora, por isso redonda, não tem cabeceira, né? E essas cadeiras que desde sempre, assim, quando eu falei para ela que eu queria usar a cadeira bossa do Jader, que eu achava que tinha tudo a ver, ela já se apaixonou e nem questionou, assim. Aqui entrou a bossa num verde oliva. Isso. Que tinha bastante no Loft Brasil, esse tom de verde. Isso. Ele é um esverdeado, um pouco azul, enfim. E essa palhinha que é super 100% brasileira, no caso, né? E essa pegada retrô que também tem nessa cadeira, né? Churrasqueira. Então, na churrasqueira, quando eu assumi o projeto, a gente já tinha uma base, que era essa bancada de madeira de demolição caiada, que é esse esbranquiçado da madeira, a gente chama de caiado. E aí eu complementei com objetos de decoração, a questão das coifas, ela não tinha a menor ideia do que usar, enfim. E aí eu acho que para quebrar um pouco a coisa da geometria da casa, que é toda muito quadrada, eu usei essas coifas redondas, esse par de coifas. Então a bancada gourmet ganhou 4 banquetas com regulagem de altura e que também a gente usou o mesmo tipo de banqueta na cozinha. A cozinha já estava pronta, branca, ganhou essa ilha que é a cereja do bolo? Exatamente, a cozinha tinha só a parte de bancada, que é de móvel planejado, e quando eu assumi eram as paredes brancas, o móvel branco, falei não, aqui precisa de uma cor. Então entrou esse verde da parede, que a gente escolheu o ladrilho primeiro. Como a gente já tinha a parte de bancada, eu precisava escolher ladrilhos muito fininhos. Então, em vez do ladrilho hidráulico, que em geral tem 2 centímetros, a gente foi lá para o Museu do Azulejo garimpar azulejos antigos mesmo. Aqui nós temos 3 mesas bem próximas, 2 retas e uma arredondada, diferentes alturas. Brincar com formatos e alturas quebra um pouco essa rigidez? Ah, com certeza. Acho que a gente tem que ter um cuidado nessa questão da proximidade das mesas. Então, geralmente, a gente tem que buscar realmente esse equilíbrio entre as alturas. Senão fica parecendo um salão de restaurante, um clube. Exatamente. O lavabo ele tinha uma proposta bem básica, ele ainda não tinha nenhuma cor, ele já tinha o ladrilho no piso, que já era uma característica da casa, e a bancada. E como ela tem esse espírito mais livre, que eu digo para ela, então a gente deu uma preferência por usar também o grafite, que é uma arte urbana, mas que também tem essa soltura, tem essa leveza. Eu já conhecia o Drim, o artista, o grafiteiro, enfim, de outros trabalhos, até também da tua casa, né? E sugeri para ela, e ela topou sem nenhuma restrição, nem de desenho, nem de forma. Entraram os passarinhos coroados ali também? Isso, exatamente, essa coisa da natureza também ali, né? Muitas peças reaproveitadas dentro de casa e muitas que estavam dentro vieram parar aqui na varanda. Exatamente. Quando eu cheguei, ela me deixou muito à vontade de reaproveitar ou não algumas peças que ela gostava, que eram heranças da avó e da casa da mãe, enfim, mas que tinha um significado na vida dela. Então, praticamente todas a gente reaproveitou, deu uma repaginada, na mesinha foi usado laca, na cadeira de balanço também entrou uma laca colorida. Que era da vovó, tem quantos anos? Que era da vovó, tem mais de 100 anos, essas mesinhas também. Enfim, os sofás ganharam capas que são fáceis de lavar, como aqui é externo, e ela também tem bichinho, tem gato, cachorro, enfim. Eram coisas práticas mesmo para usar e que ficam aconchegantes aqui na varanda. Aqui é um tom mais forte feminino, não, Juliana? Isso, aqui tem um pouquinho dessa coisa do rosa, um pouquinho desse Tiffany aí no fundo da manta. E tem mais uma pegada dela, sim. A samambaia da casa da vovó, que já foi considerada brega, agora tá bombando em decoração? Exatamente. Hoje em dia ela faz desde a parede verde até um lindo arranjo super duradouro aqui nessa área externa, né? Essa mesa ela já tinha também de apoio de refeições na área externa? Isso, ela já tinha mesa, essas cadeiras Charles Imes ela tinha como uma opção, na verdade, usando provisoriamente na parte de dentro, e eu reaproveitei para ficar essa coisa mais descolada do moderno com o antigo, né?
resultado do projeto ficou tão bom que foi parar na revista nacional, Juliana. Então, fiquei muito feliz com a capa da Casa Cláudia, que foi do mês de junho. E, enfim, a gente tinha já selecionado esse projeto porque tem essa pegada de luz do dia e tem um pouco essa pegada descolada da Casa Cláudia. E fiquei muito feliz que foi selecionada. É o decor com sotaque ilhéu na capa da revista. Bom para o escritório, lógico, mas bom para a cidade também. Ah, muito bom. Eu acho que, na verdade, o Pedro Ariel, que é o editor da revista, ele falou que quando viu o projeto, enfim, já imaginou essa frase da capa, né? Santa Catarina, aqui a vida é boa. E como é que foi fazer esse projeto com uma pessoa com uma cabeça tão aberta, que como você gosta de cor, que queria curtir as etapas? Olha, foi um prazer mesmo, porque como eu não tinha, digamos assim, um engessamento do projeto, estava tudo muito livre, em termos até de prazo e mesmo de lojas, de opções, a gente saiu fazendo um garimpo, claro que primeiro por aqui, então muitas lojinhas que eu nem conhecia aqui na Lagoa mesmo, a Ettore, que foi super parceira, tem muitos móveis aqui que tem uma pegada muito próxima do que eu queria, enfim, muitas lojas de shopping de decoração, quer dizer, a gente realmente, acho que tem uma peça pelo menos de quase todos os lugares aí da cidade do ramo, né? Contatos do escritório da arquiteta Juliana Pipe, da Ettore Design e de outros profissionais e fornecedores no nosso site casiciatv.com.br. Depois do intervalo tem Patrimônio Histórico, um passeio pelo Mercadão Paulista. Não sai daí, o Casa e Companhia volta no instante.